Olá pessoal, aqui é o pastor Edmar da Igreja Casa de Oração Atos 12. Eu quero hoje entrar num assunto muito conhecido que é a oração do Pai Nosso. Todos os cristãos da face da terra conhecem a oração do Pai Nosso. Mas antes de entrarmos no assunto desse vídeo, eu quero pedir que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal, porque assim você nos ajuda a abençoar pessoas, nos ajuda que a palavra de Deus toque corações. E eu quero falar hoje sobre o código do Pai Nosso. Existe um código que está alicerçado na oração do Pai Nosso, segredos ali que Jesus colocou nessa oração. A oração do Pai Nosso, Jesus estabelece pilares que sustentam o alicerce, que toda a vida cristã, toda oração, toda petição, ela precisa estar alicerçada nesse modelo que é o Pai Nosso. Para nós entendermos esse código que existe na oração do Pai Nosso, nós precisamos entender que ela foi ensinada para discípulos que eram judeus. Ela foi ensinada para um povo que vivia na Judéia do primeiro século, num contexto judaico, numa cultura judaica. Então, os elementos que estão no Pai Nosso são elementos essencialmente judaicos. Nós não estamos aqui sendo judaizantes. Nós precisamos extrair o contexto da oração para entendermos o que ela realmente quer dizer. Então, quando Jesus ele começa a ensinar, e ele diz assim, Mateus no capítulo 6, versículos 9 a 13. Jesus fala assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E é interessante que quando nós vamos fazer uma oração, que nós vamos orar ao nosso Pai, nós chegamos para o Pai e dizemos: Pai, meu Pai. É um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona conosco de uma maneira individual. Mas Jesus ensina, diga Pai Nosso. Qual de vocês vai falar com seu pai? Diz, olha, nosso pai, oi, meu pai. Você diz meu pai, você não diz nosso pai. Mas Jesus ensina a nós dizermos Pai Nosso. O que ele está falando aqui? Ele está falando que eu tenho muitos irmãos. Jesus está dizendo, o Pai, ele ama você individualmente, mas ele ama uma família grandiosa de irmãos. Então você precisa amar o Pai sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você precisa amar o teu irmão da mesma forma como você ama o Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E era interessante que na cultura judaica da época, entendia-se que no final dos tempos, quando o reino do Messias viesse, quando o reino de Deus fosse estabelecido, Deus, o Pai, iria santificar o seu nome através da manifestação da sua santidade. A santidade de Deus iria ser percebida na face da terra. Mas enquanto esse dia não chegava, o nome de Deus seria santificado pelos nossos atos de justiça. Nossos atos de justiça iam santificar o nome de Deus. Ao passo que se eu tivesse uma vida dissoluta, uma vida ímpia, eu iria com a minha vida blasfemar o nome de Deus. Então quando Jesus fala santificado seja o teu nome, ele está falando para você, com a sua conduta, santifique o nome de Deus. Tenha o coração rendido ao Pai, para que o seu caráter reflita o caráter de Jesus Cristo. Dessa maneira nós vamos santificar o nome de Deus. E ele segue, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando ele fala venha o teu reino, é esse desejo no coração de que o reino de Deus seja estabelecido na terra. De que Jesus volte e estabeleça o seu reino de justiça de uma maneira literal. E enquanto isso não acontece, eu santifico o nome de Deus com o meu caráter. E isso também vai dando testemunho, e mais pessoas vão se achegando para perto de Jesus. E o reino de Deus vai avançando. E eu vou promovendo os pilares do reino de Deus com a minha conduta, com as minhas palavras, com a minha vida devocional ao Pai.
o reino vai se expandindo e mais pessoas vão sendo parte desse reino, até que Jesus venha e estabeleça literalmente um reino de justiça na face da terra. Venha o teu reino, é o anseio do coração de alguém que é nascido de novo. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E novamente naquela cultura, na cultura judaica da época, eles entendiam que quando o Messias viesse, e os judeus ainda estão esperando o Messias, eles não entenderam que Jesus era o Messias, mas eles estavam esperando o Messias, e eles diziam que quando o Messias viesse, ele traria o reino de Deus. E quando o reino de Deus viesse sobre a face da terra, a vontade de Deus seria feita na terra da mesma forma que era no céu. É como se o céu descesse na terra. Então, quando Jesus ensina a nós orarmos assim, é para que eu peça: eu quero que o teu reino venha, eu quero que a tua justiça venha, eu quero que a tua vontade seja feita aqui na terra, da mesma forma como ela já é feita no céu. E ele segue: dá-nos o nosso pão de cada dia. O que significa isso? Que Deus vai nos prover de tudo que é material? Não necessariamente, amados. Muito mais do que uma provisão, o pão de cada dia, o pão diário, ele remete ao conceito do maná lá do deserto. Quando os judeus peregrinaram pelo deserto por 40 anos, eles se alimentaram do pão que descia do céu. Então todas as manhãs eles coletavam o maná que Deus fazia milagrosamente chover do céu. E eles se alimentavam do maná, e aquele maná durava só para aquele dia. E no outro dia eles tinham que pegar de novo o maná. Todos os dias eles tinham que pegar o maná. Era o pão diário. Então quando Jesus fala: dá-nos o pão diário, remete ao maná. Por quê? Porque Jesus é o pão que desceu do céu. A figura do maná era a figura de Jesus, porque o verdadeiro pão que desceu do céu é Jesus. Então quando Jesus fala: dá-nos o pão de cada dia, é dar-nos a presença dele. Em João 6, versículo 51, Jesus afirma: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Então, quando Jesus ensina a orar: dá-nos o pão de cada dia, dá-nos cada dia o pão, é um relacionamento diário e ininterrupto com a pessoa do Senhor Jesus. Esse que vai suprir toda a nossa fome. Esse que vai nos levar a um alimento que leva à vida eterna. E também ele ensina: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Aqui o termo é dívidas. Por quê? Porque os judeus entendiam que quando nós pecamos, aqueles pecados significam dívidas que nós temos com Deus. Nós temos, cada pecado que nós cometemos, nós nos tornamos devedores do Pai. E quando Jesus morre na cruz do Calvário por nós, ele paga a nossa dívida. Nós não devemos mais nada, porque o nosso pecado foi perdoado na cruz. E quando eu entendo o perdão de Deus, eu adquiro o caráter de Cristo. E então eu posso perdoar as pessoas, porque eu fui perdoado. O fato de uma pessoa ter sido perdoada e ter entendido esse perdão, e ter aceitado esse perdão, e ter trazido a graça para a sua vida, é porque ele expressa um coração perdoador. Então quem tem dificuldades para perdoar, é porque tem dificuldades de entender o perdão de Deus na sua vida. Então isso pode levar a uma situação em que a pessoa não é nascida de novo. A pessoa não entendeu a graça. Eu preciso entender que eu fui perdoado. E esse entendimento dessa graça na minha vida me leva a perdoar as pessoas. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse texto, não nos deixes cair em tentação, ele pode ser entendido da seguinte maneira, na sua grafia original: não permita que nós pequemos quando formos testados. E Deus, ele permite que nós sejamos testados por várias situações, em várias circunstâncias. Deus permite que nós sejamos testados para que nós possamos crescer através das tentações da vida. Mas o maligno, o diabo, ele deseja que nós não sejamos testados, ele deseja que nós sejamos reprovados. Então Deus, ele não impede os testes,
Ele não impede que nós passamos por provações, mas ele repreende o maligno. Ele neutraliza o poder de Satanás na nossa vida, e é isso que nós precisamos clamar. Livra-nos do maligno. Essa palavra, livra-nos do mal, no literal, livra-nos do maligno. Esse que intenta que nós vamos cair ao sermos testados. E Deus deixa que nós sejamos testados, mas ele repreende o maligno. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Teu é o reino. A oração do Pai Nosso, amados, é uma oração do reino dos céus. É uma oração que eu declaro o reino dos céus para a minha vida e declaro o reino dos céus na face da terra. É a oração do Filho do Rei. Toda a petição que você fizer, toda a oração que você fizer, toda a necessidade que você tiver, que você chegar diante de Deus, você precisa fazer a seguinte pergunta: essa minha necessidade, essa minha petição diante de Deus, ela faz com que o reino seja engrandecido? Ela estabelece o reino? Ela frutifica para o reino? É um desejo, é uma petição, uma necessidade em que o reino vai sair vitorioso se eu for atendido? Então eu posso fazer, porque ela está alicerçada na oração do Pai Nosso. Eu posso fazer as mais diversas orações, para as mais diversas necessidades, para os mais diversos motivos, mas eu preciso fazer a pergunta: essa oração engrandece o reino? Essa oração ajuda a estabelecer o reino? Se sim, você pode fazer e você será respondido, porque Deus é um Deus que responde orações. Ele deixou o alicerce, a oração do Pai Nosso, para que nós possamos fazer a oração do Filho do Rei. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.